Olá, pessoal, bem-vindos todos e todas a esse novo curso que a gente está chamando Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites do conhecimento. E hoje, nesse nosso primeiro módulo, módulo 1, a gente vai falar sobre as origens da ciência, ou seja, como tudo começou. Afinal de contas, a gente só pode falar sobre o método científico quando a gente entender como nasceu a ciência, como nasceu o pensamento científico. E o interessante é o seguinte, que nesse curso o que a gente vai fazer não é só falar sobre ciência e sobre o método científico, mas à medida em que o curso vai avançando, eu vou dar para vocês ferramentas para vocês poderem aplicar esse conhecimento todo no dia a dia de vocês, ou seja, realmente como pensar como um cientista, ou seja, como pensar de uma forma analítica, como ter um raciocínio crítico para poder examinar as informações que vocês recebem, que são tão fundamentais na nossa vida diária, ok? Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai falar sobre as origens da ciência na natureza. Vamos lá? Começando do começo, né? Voltando ao passado, a gente tem que imaginar o seguinte: se você pegar uma máquina do tempo e viajar 20, 30 mil anos para o passado, não existia, obviamente, nenhuma tecnologia, não existiam civilizações agrárias. O que a gente tinha eram os nossos antepassados, que eram os coletores-caçadores, ou seja, bandos de pessoas não muito grandes, de 20, 30 pessoas talvez, que ficavam vagando pelo mundo à busca de alimento e, obviamente, de alguma maneira de viver, por exemplo, nas cavernas. Daí essa mitologia toda do homem das cavernas, certo? Então, nessa turma, que eram os nossos antepassados coletores-caçadores, eles estavam completamente expostos à natureza. Tudo que eles faziam dependia totalmente da natureza, ou seja, se eles achavam comida onde eles estavam ou não, se existiam predadores ou não, e, obviamente, todos os fenômenos naturais, tanto aqueles que eram regulares, quanto aqueles que eram irregulares. Mas a primeira coisa que é óbvia quando a gente lida com a natureza, você pode até imaginar uma situação sua, por exemplo, você está fazendo um passeio nas montanhas, em algum lugar isolado, e de repente o céu fecha e cai uma tremenda de uma tempestade cheia de raios, você não sabe o que fazer, você fica completamente à mercê dos fenômenos naturais. Isso daí gera medo, né? Então, obviamente, esse medo que até hoje a gente tem da força da natureza, os nossos antepassados também tinham, né? E eles tinham que encontrar alguma maneira de lidar com esses medos. E aí é que vai nascer a primeira relação dos homens da humanidade com o mundo natural, que vai ser essencialmente através da religião. Então, no ponto de vista que interessa para a gente nesse curso, a religião não interessa muito qual é o dogma que você está falando sobre a religião. Eu estou falando do motivo, da motivação mais primitiva que a gente pode pensar sobre a religião, que é a relação dos homens com o mundo natural, essencialmente baseadas na dependência total que eles e elas tinham das forças da natureza, tanto em termos de dependência, né? A natureza tanto dá, ela dá frutos, ela dá o calor, ela dá o aconchego. De repente você está embaixo de uma árvore num dia muito quente, você está numa caverna para dormir e se esconder dos predadores, como ela também destrói. Então você tem o aspecto criador e o aspecto destruidor da natureza. As grandes tempestades, as enchentes, os terremotos, as erupções vulcânicas, os maremotos, os ciclones. E tudo isso são fenômenos que têm uma força muito, muito maior do que, obviamente, a nossa capacidade de controlar o mundo natural. Então isso é muito, muito importante, a gente entender essa fragilidade que nós até hoje temos com relação ao mundo natural, com relação às forças da natureza. Por outro lado, fora essa coisa meio assustadora da natureza, existiam também padrões regulares, coisas que se repetem no mundo natural, né? Então, por exemplo, obviamente,
a gente sabe que tem o ciclo do dia, né? A cada 24 horas, você vê o Sol nascendo mais uma vez. Isso é uma coisa que, obviamente, os nossos antepassados também viam, né? Como eles também viam as fases da Lua, né? Então, você tem as 4 fases da Lua, ou as estações do ano. Então, as órbitas planetárias, quer dizer, civilizações um pouquinho mais sofisticadas, por exemplo, já na época da Babilônia, eles já estavam mapeando o movimento de alguns objetos celestes, por exemplo, o planeta Vênus, né? Porque o planeta Vênus é tão forte, né? Uma imagem tão forte no céu, né? Sempre perto ou do pôr do Sol ou do nascer do Sol, você tem o planeta Vênus, né? A chamada estrela d'alva, né? Que não tem nada a ver com estrela, na verdade é só um planeta que, aliás, ele brilha muito porque ele tem uma atmosfera extremamente opaca por causa dos gases nela, então é aquela coisa que reflete muito eficientemente a luz do Sol, e daí é aquele diamante no céu, que na verdade é um diamante no céu que, se você estivesse lá em Vênus, ia perceber que é um grande inferno, entendeu? Porque tem muita nuvem, um efeito estufa totalmente descontrolado. Vênus, de estrela d'alva e de inspiração poética, só tem aqui de longe da Terra. Lá de perto não tem nada a ver. Mas o ponto é que esses nossos antepassados estavam prestando atenção sempre ao mundo natural. Tanto na parte, vamos dizer assim, mais generosa da natureza, quanto na parte que amedrontava da natureza. E eles percebiam o seguinte, que mesmo nos céus existiam esses ciclos regulares todos que a gente está falando, né? O nascer e o pôr do Sol, as fases da Lua, as órbitas planetárias, mas também existiam fenômenos muito estranhos e que não se repetiam. Por exemplo, o meteorito, quando você tem um meteorito que passa no céu, que a gente chama de estrela cadente, que mais uma vez, não tem nada a ver com estrela, né? Meteoro não tem nada a ver com estrela, são pedacinhos de poeira pequenininhos que entram na atmosfera e, por causa do atrito desse pedacinho de pedra com a densidade da atmosfera, você tem calor, a coisa meio que fica incandescente e você vê esse risco de luz cruzando os céus, que a gente chama de estrela cadente, mas não tem nada a ver com estrela, só tem a ver com cadente. Realmente é uma coisa que está caindo aqui na superfície da Terra. Mas o ponto é que eles viam isso e percebiam que isso não se repetia, como também os cometas. Os cometas também são aparições celestes extremamente estranhas que aparecem durante alguns meses, dependendo do cometa, e fica aquela coisa meio fantasmagórica no céu, assim, uma cauda longa, né? E depois desaparece e não volta mais, né? A menos que seja o cometa de Halley, que volta a casa de 76 anos. Então, resumindo, os nossos antepassados tinham uma relação de dependência completa do mundo natural. E essa fragilidade gerava uma necessidade de se relacionar com esse poder muito maior do que o poder que nós tínhamos de controlar as coisas. O que, aliás, ainda é verdade, né? Então, a gente pensa o seguinte: como fazer isso se você não tem tecnologia? Você, então, deidifica, você cria divindades do mundo natural, que são uma forma de você se relacionar com esses poderes que transcendem os poderes dos homens. Os deuses controlam a natureza. E que deuses são esses? Primeiro, né, nessa visão mais panteísta da religião, que são as religiões mais antigas, né, antes das religiões monoteístas, por exemplo, você teria o deus do vulcão, o deus dos raios, o deus das águas, né, o deus do sol. Então, quando você cria divindades naturais, você também cria uma oportunidade de você se relacionar com essas divindades, né? Então, as religiões mais primitivas, as religiões mais antigas, eram mecanismos de uma relação entre as pessoas e esses poderes. Por quê? Porque as pessoas queriam, de alguma forma, tentar controlar a violência desses fenômenos naturais. E você tinha sempre um intérprete, uma pessoa da tribo, do grupo, que era a pessoa que era capaz de entender as mensagens dos deuses, traduzir
para o resto das pessoas, de forma que, através de rituais, as pessoas podiam, então, apaziguar, entre aspas, a ira dos deuses, né? Então você tinha as oferendas, né? Os sacrifícios. Isso é uma coisa que aparece em várias culturas através dos tempos e através do planeta inteiro, essa ideia de que você sacrifica alguma coisa em homenagem aos deuses, de forma que, então, eles fiquem mais calmos, fiquem gratos dessa relação entre vamos dizer, a generosidade das pessoas, né? De forma que eles, então, cuidem bem da gente. Então, não vai ter uma tempestade que vai dizimar toda uma região, não vai ter uma erupção vulcânica que vai dizimar toda uma aldeia, né? Ou toda uma área e tal. Então, por quê? Porque nós temos uma relação com os deuses e o nosso xamã, o nosso intérprete, é essa pessoa que estabelece esse diálogo entre os deuses e os humanos. Esse xamã, de uma certa forma, é uma entidade pré-científica. Por quê? Porque, de uma certa forma, ele ou ela está essencialmente interagindo com a natureza, no caso, as divindades que controlam as forças naturais, de forma que possa traduzir as intenções, as manifestações do mundo natural para nós. Então, essa ponte entre o sobrenatural, o desconhecido e o conhecido está sendo feita através desse xamã. Então, repare a importância disso. Você tem um chefe da tribo, mas você também tem o xamã, que é esse intérprete. O xamã seria, de uma certa forma, o cientista, ou seja, aquele que olha para a natureza, tenta entender as mensagens do mundo natural e tenta traduzir essas mensagens para as pessoas. E como existe essa relação entre as pessoas e a natureza? Através do ritual. Então, o ritual é uma forma de você organizadamente se relacionar com os deuses, né? Usando uma mensagem, uma maneira que eles possam entender. Então, é a dança, é a música, é a repetição das coisas, são os cantos sagrados das várias religiões, das várias tribos, são um mecanismo, a reza é um mecanismo de comunicação com essas entidades superiores, no caso sobrenaturais, que têm poder sobre as nossas vidas. E fora isso, existia também o papel da religião, obviamente, no desenvolvimento de um código moral, de como as pessoas devem se comportar, o que é certo, o que é errado para aquele grupo de pessoas. E, obviamente, isso daí gera uma cultura, uma unidade entre as pessoas. Então, vocês veem como que essas religiões criam todo um embasamento cívico e espiritual, de forma que as pessoas tenham uma relação entre si e uma relação com os deuses que é única. E essas várias tribos desenvolvem esses mecanismos de uma forma diferente. Então, a função do xamã é de traduzir o inexplicável de uma forma que é compreensível para nós. E aí é que surgem as histórias que unem as tribos, os mitos que unem as tribos culturalmente. E essas histórias, esses mitos, são narrativas que contam sobre a nossa relação com o mundo natural, da mesma forma que a ciência veio a se tornar uma narrativa em que nós nos relacionamos também com esse mundo natural, né? Então vocês veem como que, olhando para as raízes da religião, para as raízes da relação dos homens com a natureza, a gente encontra também as raízes mais profundas do pensamento científico, de uma forma de nós nos relacionarmos com aquilo que nós não sabemos, o desconhecido, e com aquilo que está acima dos nossos poderes de controle. Certamente no caso das religiões mais antigas. O que vai acontecer quando o método científico ocorre na Renascença, como a gente vai ver mais adiante, é que a ciência não só se torna essa narrativa de interpretação dos poderes dos fenômenos naturais,
mas também um mecanismo de você poder controlar, até um certo ponto, essas forças naturais. Então vocês veem como a gente consegue criar uma relação com a natureza, tanto através da religião, quanto através da ciência, e essas raízes são muito mais próximas do que a gente imagina, ok? Basicamente, todas elas dependem de histórias. Então, se você quer resumir o que é o Homo sapiens, né? Que espécie é essa nossa espécie, a grande diferença entre a nossa espécie e outras espécies, existem várias diferenças, mas uma diferença absolutamente essencial é que nós somos contadores de histórias. E essas histórias às quais eu estou me referindo agora, as histórias sobre as origens da religião baseada na nossa dependência e fragilidade com o mundo natural, são eventualmente as histórias que vão se transformar nas narrativas científicas de como interpretar os fenômenos naturais para aliviar o sofrimento humano e para criar uma maneira de nós controlarmos até um certo ponto esse mundo natural. E esse controle, ele tem um lado luz, obviamente, mas também tem um lado sombra. Com isso, a gente termina essa primeira aula sobre as origens da ciência na natureza, ainda no pensamento primitivo.